Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Pequeno Rebanho Pensa, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar de João, o Evangelho de João. O Evangelho de João tem uma particularidade, ele foi escrito especialmente para a igreja, né? Então ele trata das coisas espirituais, ou mais das coisas espirituais. Mas antes de entrarmos no capítulo 1 de João, eu gostaria que você, após assistir o vídeo, deixasse seu like, se inscrevesse, fizesse seu comentário, né? Perguntas inerentes ao assunto, e que você possa um dia nos visitar ali na Avenida General MacArthur 380, no Jaguaré, Igreja da Vida. Sou o pastor José Carlos. Tá bom? Nossos cultos são aos domingos, às 10 horas da manhã. Espero você lá. Muito bem, o nome desse canal é O Pequeno Rebanho Pensa. Por isso, bem-vindo a mais um vídeo do canal O Pequeno Rebanho Pensa. Hoje o que falta é as pessoas que têm sede, né? Por que as pessoas têm sede de conhecer Jesus? Por causa da sede da salvação, alma e espírito. E o que acontece é que existe a batalha espiritual entre o bem e o mal, o diabo e o Senhor, Criador, o Deus do universo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o adversário das nossas almas, ele, claro, é um estrategista muito inteligente e tem poder. E ele então preparou o terreno aqui na Terra, já que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está no maligno, o maligno detém aqui o governo desta Terra. Ele preparou o cenário para que seja muito difícil as pessoas encontrarem o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Para você ter uma ideia, nós ouvimos ontem uma denúncia de uma líder evangélica famosa no país sobre as supostas igrejas que praticam hipnose, né? Hipnose. Então a pessoa chega lá, tem luzes piscando, música ao fundo, não é louvor, música inebriante, e a pessoa sai de lá com a sensação de paz, mas com um compromisso, muitas vezes intrínseco na sua mente, de voltar. Qual é o intuito desse povo? Bom, do povo é ficar rico, do diabo é manter a pessoa longe do caminho da salvação. Por quê? Porque as pessoas têm uma certa dificuldade, vamos dizer assim, preguiça mesmo, de ler a Bíblia, ler as Escrituras, para poder conferir com a palavra, com as Escrituras, se aquilo que ela está ouvindo realmente está nas Escrituras, já que está sendo falado dentro de uma organização religiosa. Não é? Mas antes de tudo, abre o teu coração a Jesus, a Deus, o Criador, né? Abre o teu coração e peça para Ele te ajudar a entender. Hoje nós vamos falar então de João, as coisas espirituais. Aqui eu vou ler os versículos para a gente poder entrar no assunto. São 3 assuntos apenas. E o primeiro dele é: quem é o Criador? Logo no capítulo 1, do versículo de 1 a 3 e depois no versículo 10, é esclarecido quem é o Criador, quem é Jesus, né? E diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Olha, aqui é uma explicação que dá para entender, principalmente com a ajuda de Deus, dizendo que Jesus é Deus, é uma das pessoas de um único Deus, Jesus. Deus, nós vamos ver aqui, né? Ele resolveu, no seu plano de salvação, pagar o preço por nós.
porque nós não tínhamos condições de pagar o preço do pecado lá de Adão. Por isso que quando Jesus diz àquele jovem que, bom, só existe um, que é Deus, ele deixa bem claro que a bondade do ser humano não é suficiente para entrar no céu ou para adquirir a vida eterna. Então, nós temos aqui muito claro que o Criador de tudo é Deus. Qual pessoa de Deus? Jesus Cristo, o Verbo, que indica a ação. Ok? Gostaria que você pensasse nisso. Gostaria que você consultasse sua Bíblia e verifique se é isso mesmo. Tá bom? Se não for, se você achar, chegar à conclusão que não é, escreva nos comentários. Vamos aprender juntos. Outro assunto é a vinda do Senhor e Salvador, o próprio Deus, como nós já vimos, né? Está no versículo de 11 a 14, que diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, aqui as pessoas acabam entendendo esse versículo de uma maneira errada, né? Então, primeiro se atentam lá ao primogênito de Deus, né? Unigênito, único Deus. Perdão, aqui ele não fala primogênito, vai falar primogênito em outro versículo. Aqui ele fala unigênito, ou seja, único filho. Então, quando é proposital, né, Deus é tremendo, dizendo que não existia nenhum filho de Deus aqui na terra. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, né, porque ele veio como ser humano. Então, depois que Jesus nasceu, na terra só havia um único filho. Até que Jesus começou o seu ministério, até que Jesus pregou, né? E quem creu nele se tornou filho de Deus, né? É o que ele disse, que não nasceu da água, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Nasceu pela fé, nasceu por ser convencido pelo Espírito Santo que Jesus é o Messias, o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Por isso que ele fala que não nasceu nem do sangue, nem da carne, nem da vontade humana, é pela vontade de Deus. O que mais aqui nós vimos aqui? Ele diz assim, que ele veio para os seus e os seus não receberam. Veja bem, aqui você pode fazer uma comparação com o dia de hoje. Quem são esses que são de Jesus Cristo? Na realidade, é toda a raça humana pertence a Jesus. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue, ele pagou o preço pelo pecado de toda a humanidade. Então todos, na realidade, foram comprados por Jesus. E se ele comprou, é dele. Eu estou fazendo uma analogia com esse versículo, ok? Só que os seus, né, quem ele comprou, não está interessado nele. Porque não entregaram a mercadoria comprada. Continuam retendo a mercadoria. Aqueles que entregam a mercadoria, está me entendendo? Aqueles que se entregam a Jesus, crendo que ele é o Salvador e Senhor único, esse então se torna filho de Deus. Gostou da comparação? Escreve aí nos comentários. Muito bem, então vamos ao o terceiro assunto de hoje, não é? Que é, a gente vai estar superficialmente nesse assunto, justamente para você escrever as suas dúvidas, aí se você tem, né? Se você viu algo diferente. Lembre-se que o nome desse canal é O Pequeno Rebanho Pensa. Você precisa pensar, razoar, principalmente com Deus, se isso é de Deus, se é dessa maneira, não é? Vou te dar uma dica, Deus não faz nada sem um propósito específico. Deus não faz nada simplesmente para tornar uma pessoa
melhor ou maior ou com mais poder que a outra, não. A Bíblia diz que o Senhor está edificando o seu corpo, e não uma pessoa individual, e não um membro do corpo, mas está edificando o seu corpo. Pense nisso antes de você aceitar todas as coisas que são ditas, que inclusive com misticismo por detrás, né, com ocultismo, achando que é divino. Não é divino, tá bom? Bom, então batismo com o Espírito Santo, versículo 33 e 34, João diz, e eu não o conhecia, mas o que mandou eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Já explicamos sobre o Filho de Deus. Se você tiver dúvida, põe nos comentários. Bom, o batismo com o Espírito Santo, guarda isso no seu coração. A gente deve voltar a esse assunto, né? Principalmente quando estivermos falando sobre as cartas às igrejas, né? É o ingressar na igreja de Jesus. É o ingressar na família de Jesus. Isso é o batismo com o Espírito Santo. É simples de entender, não é? Quando você ingressa na família de Deus, se tornando filho, você é batizado com o Espírito Santo. Veja se não há uma lógica nisso. Se você crê em Jesus Cristo e se torna filho de Deus, você entra para a família. Agora, como filho, nesse momento, você então, essa situação nova agora, essa novidade de vida, que se chama batismo com o Espírito Santo. Você passa a receber o próprio Deus dentro de você, agora na pessoa do Espírito Santo. É Ele que vai te ensinar todas as coisas. A Bíblia vai te ensinar, vai te encaminhar em toda a verdade. Você começa a descobrir, então, o sentido real, entender as Escrituras, que fala de Jesus, que fala da salvação, que fala do plano da salvação. E aí você vai chegar à conclusão de que todas as Escrituras apontam para Jesus e para a salvação. E que todas as outras coisas que são mencionadas, todas as outras pregações, todos os ministérios que dão ênfase às outras coisas e deixam a salvação em segundo plano, não deveriam, estão equivocados, de acordo com as Escrituras. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma e ir para a morte eterna? Pense nisso. Nós vamos encerrando por aqui, mas antes eu quero fazer uma oração para você e para sua casa. Eu não sei como você está, não sei como está a sua saúde, não sei como está a sua mente, seu trabalho, sua família, mas Jesus sabe. Então é a Ele que eu vou orar, pedindo por você. Senhor Jesus, eu oro agora e peço por essa pessoa que está assistindo o vídeo, ou está acabando de assistir esse vídeo, e eu peço que o Senhor entre com a tua providência, Senhor, que o Senhor venha ajudá-la, que o Senhor venha fazer o impossível para ela, porque a tua palavra nos diz, e nós cremos na tua palavra, que para o Senhor nada é impossível. Dada a tua paz, a tua alegria, cura, ajuda no trabalho, ajuda nas batalhas que temos todos os dias, nos ajuda, como o Senhor tem nos ajudado. Dá alegria a esse coração. Que a partir de hoje, ela possa e passe a sentir a tua presença, pois o Senhor está com ela. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, espero no próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.